Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma conversa paralela comigo. Hoje vamos conversar sobre a casa da gente, um território que é tão valioso e especial para cada um de nós. Um lugar de expressão máxima de nossa identidade, nosso canto, que é o espaço, mas é também nosso canto, nossa voz, o que diz da gente. Em tempos de ressignificação, a casa da gente vira lugar de trabalho, junto com lugar de moradia, de lazer, de conviver, e vira até o mundo todo em que se habita. Cuidar da casa passa a ser uma prioridade, o cuidar de si. Pensando assim, a casa pode ser lugar do encontro consigo mesmo, seu passado, seu presente, seu futuro. A casa é o encontro também das territorialidades, do aqui e do agora, e da historicidade de cada um. E o que a casa da gente pode, no que a casa da gente pode ser alterada? O que pode ser mudado, dado ou adquirido? Como tornar seu ambiente propício para novos sentidos, novos ares, novas ideias, nova vida? A própria vida que segue? Vamos conversar com quem pratica e vai apontar para nós alguns caminhos para essa ressignificação da casa que pertencemos. Vamos conversar com Karina Carneiro Elian, que é pedagoga, educomunicadora, pós-graduada em liderança estratégica e equipes de alta performance. Atua na formação humana de jovens em ascensão profissional e direcionamento de suas carreiras. É empreendedora, apaixonada pela organização, idealizadora do projeto Cá Entre Nós Organização, e que se propõe a transformar a vida de famílias e lares por meio de uma nova formatação, repaginação da casa. Poderia dizer assim, Karina? Boa noite. O som, você tem que acionar seu som, Karina. Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo que está aí. É isso mesmo, Ana. Ótima introdução. Acho que você já começou a falar o que realmente importa aí sobre esse assunto. Boa noite. Boa noite, Karina. Seja muito bem-vinda à Conversa Paralela comigo. E no episódio 11 dessa Conversa Paralela comigo, nós temos a parceria do Cá Entre Nós Organização. E olha que coisa mais linda! Este objeto você vai querer na sua casa. Uma caneca com as nossas marcas. Ficou linda, linda essa caneca. Um objeto do desejo, hein, pessoal? Para quem está firmemente conosco, começaremos a presentear hoje nossos assíduos participantes e vamos continuar presenteando quando recebermos mais parcerias. Junte-se a nós e quem quiser ou conhecer alguma empresa que queira nos apoiar, entre em contato conosco. Hoje serão 4 a 5 participantes mais assíduos da Conversa Paralela comigo e vamos continuar presenteando os seguintes mais assíduos em outras oportunidades. Então, não percam, continuem conosco. Além disso, a parceria entre Conversa Paralela comigo e Cá Entre Nós Organização vai sortear 3 canecas hoje ainda entre os participantes deste bate-papo ao vivo. Os 3 felizardos contemplados, atenção, deverão estar presentes no momento do sorteio para que nossa equipe confirme seu e-mail de contato e combinarmos posteriormente os detalhes da entrega. Gratidão, Karina, a parceria, nesse momento, né, que a gente está aqui ressignificando a casa da gente, a gente já vai levar um presente junto conosco, né? Muito obrigada por isso, pela confiança no nosso trabalho e caminhando nessa parceria maravilhosa. Agora é com você. Me diga o que é a casa, Karina.
Bom, gente, olha, primeiro é uma honra, né, estar aqui, faço aí jus das suas palavras, viu, Ana? Essa parceria é um presente, né, para os nossos corações, sem dúvida. E eu queria começar, né, a minha fala dizendo que a casa da gente é onde o nosso coração faz morada, né? Nesse lugar é o lugar onde a gente ri, onde a gente chora, onde a gente abraça, onde a gente beija, onde a gente fala que ama, onde a gente tem a nossa liberdade. E é um lugar que, essencialmente, assim, transforma e fortalece, acho que todas as áreas da nossa vida, né? Trazendo o significado de casa, né? A gente encontra dois conceitos que são, primeiro, o edifício, né? É um edifício de formatos e tamanhos variados, quase sempre destinado à habitação. O que significa, então, habitar, né? É fazer-se presente, é ocupar, é povoar, e eu acrescentaria o pertencer. Eu gosto demais dessa palavra, viu? Pertencimento? Nossa, eu gosto muito disso. Pensado nisso. E eu não tinha pensado, a casa da gente é um lugar do pertencimento. A gente está falando de identidade, a gente está falando do nosso... Exatamente. E o primeiro lugar que a gente deve pertencer é a gente mesmo, né? Nós vamos falar sobre isso, a nossa casa interna também. E aí, trazendo esse conceito, né, de casa, a gente também tem a ideia do lar, né? Então, saber diferenciar essa casa, essa estrutura onde a gente pertence e o lar, que é onde habita, né, a família, onde há uma habitação. E olha que interessante, existe um segundo significado para lar também, que esse, eu confesso que eu descobri muito recentemente, que é o seguinte: lar é o lugar na cozinha em que se acende o fogo, a lareira, e que traz acolhimento, né? Se a gente for parar para pensar nesse sentido da lareira, do fogo, do aquecer, a gente está falando de acolher, né? Então, falar de casa, para mim, é falar disso tudo, é falar de quem a gente é, a nossa formação. Se a gente for parar para pensar no sentido de casa mesmo, né? Vamos refletir aqui. Quando a gente casa, quando a gente separa, quando chega um membro novo, quando alguém se vai, todos esses movimentos peculiares à vida, né? Eles movimentam inicialmente a casa, o lar, né? É a partir daí que há esse movimento de vida mesmo. Então, começar a olhar a casa nessa perspectiva traz muitos horizontes para a gente poder se descobrir. Falando ainda em conceitos, né, de casa, lar, organização, né, que principalmente o meu trabalho, né, que a organização dentro dos lares, dentro das casas, ressignificando o modo de ser e estar na casa, né, das pessoas, delas estarem, esse é o meu trabalho. A organização, ela tem um sentido de trazer ordem, de trazer funcionalidade. Então, olha que interessante, né? O lar em que eu habito, em que eu estou, em que eu me formo, é o mesmo lar em que eu sigo o fluxo, a rotina da minha vida, em que eu faço os meus desejos, eu faço os meus sonhos acontecerem. E a gente resume isso tudo em vida, que aí eu finalizo essa parte dos significados, que quer dizer os costumes de alguém, a maneira de se viver e os comportamentos. E é nesse ponto que a gente vai chegar. Muito bom. Muito legal. Eu quero voltar na ideia de duas coisas. Uma que eu pensei aqui é sobre o fogo que você falou, Karina. Porque o fogo, ele é também o elemento de purificação, né? Então, ainda que você tenha a ideia do aconchego, do calor, do envolvimento, né? Do acalanto, né? É o calor mesmo, né? É a produção do calor natural e que é da nossa condição humana, da nossa vida, da nossa existência, é também um lugar de transformação.
O calor permite os elementos se transformarem, permite a alquimia. Nossa. Imagina o caldeirãozinho lá no fogo. Olha a importância. Você permite a transformação daquilo que está ali. Você permite a alquimia, você permite as misturas, você permite a transmutação, a purificação também, né? Então, essa ideia do fogo eu achei espetacular, essa ideia da casa que você está trazendo. E a outra coisa é quando você fala da vida. E a minha pergunta para você seria assim: o que é a vida que segue? Por que será que a gente juntou a ideia da casa com a vida que segue? Aí você vem com essa ideia da vida. Como que é isso, então? Casa e vida que segue. Casa da gente e vida que segue. Casa da gente, vida que segue, né? Eu acho assim que, resumindo tudo isso que eu disse agora há pouco, a casa da gente é onde existe a nossa fluidez. Então, quando eu trouxe aqui o exemplo, né, de que todo movimento existente em nós começa na nossa casa, no nosso lar, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa formação, as nossas relações, né, elas começam nesse lugar. Eu acho que a casa da gente, ela está em permanente mudança, né, assim como a vida. E se a gente não faz a energia da casa fluir, se a gente se aprisiona, porque falar de casa também é falar de passado, de presente, de futuro, de território, de pertencimento, de história, sabe, Ana? É falar da nossa história. E se a gente não entender que é fluxo, que esse fluxo ele é contínuo, se a gente não entender que, assim como a nossa vida muda, é importante a gente valorizar os nossos pertences, os nossos objetos, ressignificar tudo isso, muita coisa fica parada na nossa vida devido ao fato da gente não dar a devida importância para o que a nossa casa representa. Falar da casa externa, principalmente, é falar da nossa casa interna. E ambos refletem um no outro. No trabalho de organização, eu trago muito essa premissa, né? Que quando a gente organiza o ambiente externo, quando a gente se situa nesse lugar, a gente está organizando os nossos sentimentos, a gente está colocando para fora, a gente está fazendo acontecer o nosso movimento de vida. Eu acredito muito nisso, eu vivo isso, e é esse o meu propósito e o meu objetivo dentro da organização. Não sei se eu me adiantei aí, né, no nosso bate-papo, mas falar de casa, falar de vida, para mim, é um link, assim, que não tem separação. E aí, eu posso trazer aqui para o público, né, para quem está ouvindo e que ainda não está entendendo essa conexão, algumas reflexões para a gente começar a entrar nesse pensamento, né? Casa e vida. O que elas têm a ver, né? O que a gente está querendo conectar aí que faz sentido para a nossa existência. Primeira reflexão é se a sua casa te representa e o que ela representa para você. Primeiro ponto. E aí fica para a gente pensar, tá, gente? Mas como a casa responder... É legal isso. A casa representa como? Em que sentido? No sentido de ela ter a nossa cara? É isso? Dela ter a nossa cara, dela ter a nossa energia, dela ser lugar de troca, relacionamento e, sobretudo, de paz, né? Porque a gente precisa, né? Acho que a premissa da vida é a gente poder ter paz para todas as outras áreas das nossas vidas fluírem. Ela precisa ser funcional. E aí eu posso falar um pouco mais até da minha experiência enquanto profissional da organização, do como a desordem, do como a confusão, do como o caos, ele reflete no nosso movimento de vida. Um ambiente caótico, um ambiente desorganizado, um ambiente que não te inspira, reflete diretamente no seu comportamento, na sua criatividade, na sua inspiração. Então, a pergunta, a sua casa te representa,
é muito forte, porque a gente não está falando de itens de decoração apenas, a gente não está falando de objetos caros, né? Não, nada disso, a gente está falando de energia, né? É energia que a gente precisa para fluir. Fluir nas relações, fluir na criatividade, fluir profissionalmente. A sua casa é o lugar para onde você deseja voltar? A sua casa... ótima pergunta. Você produz na sua casa? Essa é uma outra pergunta. Sim, você consegue sim. produzir, né? Uma reflexão. Você tem um ambiente funcional? Sim. Eu acho que essa ideia do funcional, ela tem a ver com essa... olha só, você está falando da funcionalidade, que é uma questão mais pragmática. Você está falando da fluidez da intuição e da criatividade, de um elemento crucial no trabalho, né? Sim. Inventar no trabalho permanentemente, né? As nossas relações, aliás, vai ser o tema do nosso próximo encontro, da nossa próxima conversa, na semana que vem, exatamente as novas relações de trabalho pós-Covid. Então, nós estamos em permanente mudança, nós estamos em permanente movimento. E eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra que você usou, energia. Eu descobri recentemente que energia, em grego, quer dizer movimento. E olha que interessante aqui no chat, 2 observações, uma da Silvana, ela diz assim, a casa é um organismo vivo onde acontecem as mudanças, as alterações, as evoluções, movimento contínuo, né? E a Edilane, penso que ao falar de casa, também se fala do nosso corpo, a matéria que habita o nosso íntimo, sentimental, o espírito, a alma, que nos proporciona o sentimento e a vivência. A casa está em desordem, demora uma desordem que está... deve ser, aponta uma desordem que reflete, está... né? E a Girlander, sempre porque é nela que temos as melhores emoções das nossas etapas de vida. E temos sempre várias casas. Sim. Quando crianças, adultos, com a família, com os filhos. É o que você falou da morada do coração, né? Isso mesmo. O exemplo que eu trouxe também sobre a questão da mudança permanente ou até mesmo a mudança temporária, né? Esse movimento da casa, do chegar, do partir, do ir, do vir, se a gente for parar para pensar mesmo, tudo começa dentro de casa. E se a nossa casa interna reflete na externa e vice-versa, olha que importância tem isso para o lar, para a nossa moradia. E eu não estou falando de família, né? Eu estou falando do espaço que você pertence. Esse espaço que te representa, assim, que através dele, isso é muito sério, gente, e isso eu descobri muito na vivência mesmo, na prática da minha profissão enquanto profissional da organização, que o nosso espaço é sagrado. Não importa se seja 1 metro quadrado ou 200 metros quadrados. Esse espaço é um espaço sagrado. A gente falou de sentimento, de relações, de energia, mas eu quero focar aqui num item que é muito importante, que é a funcionalidade. Se a gente está em movimento o tempo todo, olha quanto tempo a gente perde na nossa vida. Eu não estou falando só com a bagunça. Às vezes, é um apego que você tem a um objeto. Às vezes, é um espaço que não faz mais sentido ter aquele espaço na sua casa, mas você mantém aquele espaço ali, porque dentro de você não se resolveu. Às vezes, foi alguém que foi embora e você não conseguiu lidar com aquilo. Então, tem muito da gente nas nossas características, na nossa forma de agir, né, que reflete esse ambiente. Deu para entender um pouquinho? Com certeza. Eu acho que está tão fluindo aqui essa energia, Karine, nessa nossa casa, neste nosso momento, porque essa também é a nossa casa agora. É verdade, né? Nossa que casa. O Paulo Rogério, que o Paulo Rogério está dizendo, a casa passou a fazer parte da gente. Sim, Rogério. Mas, né, nesse momento, Paulo Rogério. E a Ana, sinto-me na minha casa como se estivesse sempre no colo dos meus pais.
a Graciela, por isso a energia que transmitimos é muito importante, pois interfere bastante. E já naturalmente o ambiente influencia nas vivências interpessoais. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão das vivências interpessoais, a gente, vamos falar aqui, né, da nossa primeira relação, assim, dentro de casa, que são com os nossos familiares, né? Às vezes eu vejo muita gente saindo de casa porque não tem um ambiente favorável, né? Ou não se sente pertencente àquele lugar. E olha como que isso vai interferindo em todos os outros aspectos, em todas as outras áreas da vida, né? Porque quando você não tem a base, quando você não tem essa paz, quando você não tem esse equilíbrio, quando você não tem esse refúgio, fica muito difícil do resto das coisas fluírem. Eu, particularmente, né, falando, assim, eu tenho mais dificuldade de fluir mesmo num ambiente sem ordem. Então, tem gente que diz que funciona num ambiente com ordem, mas será que funciona sem ordem, né? Mas será que funciona mesmo? Será que isso não é desculpa? Será que um ambiente organizado não traria muito mais produtividade? A cabeça leve, com inspiração ao seu redor para poder te fazer produzir. Então, isso é muito importante. A nossa casa, ela de fato precisa ser o nosso refúgio e ela precisa estar condizente com o estilo de vida que eu quero ter. A minha casa precisa... Sim. Pode falar, né? Não, estou concordando com você. A Ana Carolina também está falando, Karina, no chat, que a casa é o meu refúgio, me dá paz. Você tá ressaltando a ideia, né? Por isso acredito demais na questão da energia que as pessoas também trazem consigo. É interessante isso, né? É um pouco... Muito. Olha, né? Só... olha só e alguém aqui está dizendo que tem o hábito de mudar as coisas de lugar na casa. A Guirlander também. Nossa. Tira o velho e renova as energias boas no universo. Eu não tenho o costume de mudar lugar na minha casa, não. Você tem? Sério? Ou é porque é o seu trabalho? Eu acho que uma coisa influencia a outra. Quem me conhece, que estiver aí, vai comentar. Eu mudo muito as coisas de lugar. E isso diz muito de mim, muito. Porque eu sou uma pessoa que... Eu tenho um movimento muito constante, assim, na minha vida. Dificilmente eu estou parada com alguma coisa. E aí é interessantíssimo você trazer essa observação, porque eu mudo muito as minhas coisas de lugar. Eu sempre estou experimentando algo novo. Claro que isso também faz parte da minha profissão enquanto organizer, que eu testo muita coisa. Antes de fazer, né, no ambiente do cliente, eu preciso saber se deu certo, se não deu. E se não vai dar. Então, assim, pela minha profissão, sim. Mas como eu disse anteriormente, né? Uma coisa está conectada na outra. Quem eu sou internamente interfere no exterior. Então, a Karina é uma Karina em constante movimento. Então, essa Karina muda mesmo as coisas de lugar, testa. E falando assim, mais pessoalmente mesmo... tá muito enraizado essa prática em mim. Às vezes, vocês podem até rir, tá, gente? Eu permito. Mas, às vezes, eu preciso organizar uma gaveta, uma prateleira, um armário, para eu poder tranquilizar a minha mente. Olha que interessante. É um exercício de relaxamento, porque a partir do momento que eu, Karina, vou organizando as coisas, eu tenho a oportunidade de organizar os meus pensamentos. Eu tenho a oportunidade de organizar os meus sentimentos, ainda que, no meu caso, acontece de forma muito consciente. Mas existem casos, né, de outras pessoas que às vezes estão ali... vou arrumar só por causa da bagunça mesmo. E, de repente, tá ali lembrando de histórias que viveu, de momentos, de pessoas, né? Muito bacana isso, muito interessante. Aliás, nessa semana, na quarta-feira, nós vamos falar no Circularidades, nós vamos começar uma nova série, que é A Vida em Objetos, exatamente sobre essa história
que circula, né? E aqui no chat a gente tem muito sobre isso também, a casa é intimidade, essa coisa da respiração, né? A casa respirar quando você troca as coisas de lugar. Essa semana minha mãe falou, eu vou trocar isso aqui, ó, vou passar essa sala pro lado de cá, essa sala pro lado de cá. Eu fiquei pensando assim, que coisa interessante, né? Mas engraçado, eu pensando aqui na minha casa, eu olhando para cá, ao redor, né? Ela é bem pequena, ela tem 8 metros quadrados. E tá tudo tão no lugar que eu acho que se eu mexer em alguma coisa, as minhas ideias vão mexer demais, sabe? Então, por enquanto, tá fluindo. Mas é interessante como que esse movimento, ele também pode ser... a gente não precisa mudar tudo, né, de lugar. A gente pode mudar uma coisa, Não. pode fazer esse respirar novo, né, da casa e tal. Tem uma coisa que eu queria saber de você, Karina, que é a seguinte: nós falamos de casa, nós falamos de vida que segue, e eu queria juntar casa, vida que segue e educadora. Como que a sua trajetória em educação, formação de pessoas, se encontra com esses caminhos paralelos que você assume? E a gente já sabe, hein? Igual conversa paralela. É tão importante quanto. Se existe a conversa paralela, porque ela é importante. É verdade. Como as coisas fazem sentido, né? Se conectam. É impressionante. Bom, eu vou resumir inicialmente em uma palavrinha, que é transformação. A educação, por si só, né, ela é um movimento de transformação de si próprio, transformação do outro. E aí, eu vim dessa área, que é uma área que proporciona isso para as pessoas, seja criança, adolescente, jovem, adulto, né? Seja o ensino que for, o conteúdo que for, a formação que for, a gente, como educador, está propiciando a transformação do outro. E a minha história na organização, ela acontece inicialmente por uma mania, né? Mesmo, eu diria assim, um toque, quase. E, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas eu entrei na organização muito em função de hábitos pessoais, de querer as coisas muito organizadas. E aí descobri, há alguns anos atrás, que eu conseguiria fazer o que eu fazia na minha casa, na casa de amigos. Muitas pessoas me procuravam, amigos, familiares me procuravam para falar: Karina, você consegue organizar aqui meu armário, meu guarda-roupa, meu ambiente? E eu ia feliz da vida. Até que, há alguns anos atrás, eu descobri que isso estava se transformando numa profissão, né? A profissão foi regulamentada há 2 anos atrás, mas ela já existe há muito. Olha, eu não sabia, que interessante. É muito legal, assim, porque ela tem até uma autora, ela chama Marie Kondo. Depois, se vocês quiserem, na página a gente tem muitas dicas de leitura, de bibliografia sobre a área da organização. Mas, voltando aqui ao cerne da pergunta, né? Eu comecei a perceber que sempre que eu ia na casa de alguém, inicialmente um familiar, um amigo, eu recebia muitos feedbacks assim: nossa, você mudou minha vida. Nossa, a minha vida não é mais a mesma. Eu consigo fazer as coisas, eu consigo achar os objetos. Karina, você fez mágica aqui. Gente, é natural isso para mim, né? Como assim? E eu fui percebendo esse retorno das pessoas. E aquilo me trouxe inicialmente eu relutei um pouco, né? Porque a gente vive num mundo de caixinhas, né? Que a gente não podia antigamente ser mais de uma coisa, né? Então, inicialmente eu relutei. Interessante isso. A gente está falando sobre isso hoje, numa interface em sala de aula com ciência, comunicação e educação, justamente sobre esse diálogo constante que hoje a questão da interface, uma questão até de sobrevivência, né? Pois é, hoje a gente foi o contrário, né? Agora mudou, foi para o outro extremo, a gente tem que ser muita coisa, né? Mas eu relutei muito no início. Não, é só um hobby, mas eu ainda continuei recebendo retorno de pessoas que me pediam para ir nas casas e daquela transformação que a minha organização trazia para a vida delas. Principalmente
não só a organização do espaço, né? Mas eu, Karina, quando eu vou organizar a casa de alguém, a última coisa que eu vou fazer é lidar com os pertences e os objetos. Porque inicialmente há uma conversa para entender objetivo, funcionalidade, como que aquela pessoa, aquela família funciona, porque cada família é uma, cada pessoa é uma, o que funciona para um não funciona para o outro. Então, muitas vezes, eu percebo questões que vão para além da estética ou para além da funcionalidade. E eu já vivi várias experiências muito intensas com esse processo, com esse trabalho da organização. Interessante, aí, quando você fala sobre entrar na casa da pessoa. Aliás, isso é uma das coisas que eu gostaria que a gente voltasse nela. A Silvana está falando que as relações com as pessoas da família ou em qualquer outra casa, pensemos, é uma troca de energia mesmo, uma troca de movimentos, de saberes. É isso aí, né, Silvana? E a Flávia acentuando que minha casa é meu recanto de paz, acolhe e acalma. Que Paulo, o Ivan, procuramos sempre estar reinventando as coisas, e o Paulo dizendo que ele faz isso constantemente. Ele está arrumando as coisas, mas volta e meia fica tudo bagunçado de novo. É esse movimento constante, né? Vou fazer um parêntese aqui, agradecer a presença do Alberto, de Itabuna, no sul da Bahia. Muito obrigada, Alberto, pela presença. Obrigada a presença de todos vocês de pertinho, vocês mais de longe. Nós temos alcançado de 5 a 6 estados do Brasil em todos os nossos encontros, na Conversa Paralela comigo. Isso nos deixa muito felizes. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês. E aí, Karina, voltando a nós, como diz você, né, ao cerne da questão. Eu preciso contar. Karina, vou contar. Aproveitando, tá? Ai, meu Deus. Vou misturar o cerne da questão. Vou misturar o cerne da questão aqui com a nossa experiência. Tem mais 5 horas nesse lugar onde eu moro hoje. E, como eu disse, meu lugar hoje tem 80 metros quadrados. E houve uma migração, né, de um lugar de 150 anteriormente. Né? E você fez parte dessa migração. Você fez parte dessa transmutação, né? Dessa transposição. Observar uma pessoa, eu acredito, sabe, que uma pessoa da organização, como você, ela tem que ter muito dom para isso. Porque ela precisa estar, e aí voltando ao cerne da questão, na territorialidade do outro. Você está no território do outro, você está no território de uma outra pessoa, com todo esse sagrado que você está dizendo, e que eu concordo. É um território sagrado, é um território de histórias, ainda que ele esteja em construção. Porque no momento que eu fiz a mudança, eu estava me desapegando de um lugar, né, de história, e dando as boas-vindas para outro lugar de outras histórias, de novas histórias. Isso para mim é muito tranquilo, porque eu mudei sempre muito na minha vida. Talvez eu não mude as coisas de lugar muito dentro da casa, mas eu mudo muito de casa. Mudei até de casa. Oh, meu Deus. Mas esse movimento da casa, para mim, ele é talvez assim mais interessante ainda do que mudar dentro da própria casa. Mas o movimento, ele existe. Ele existe e ele é particular, como você disse, de cada um, né? Sim. Como é que é entrar no território e na vida das pessoas? Muito, muito pertinente a sua fala, porque essa pergunta ela casa diretamente com o meu propósito na organização. Se você for pesquisar personal organizer aí em Belo Horizonte, em todos esses estados que estão aí acompanhando a gente, muito provavelmente você vai achar uma equipe que vai colocar a sua casa, os seus objetos, seus pertences em ordem, funcionando e aparentemente, né, bem dispostos, visualmente muito, muito bonitos. Eu, Karina, até na pergunta anterior, né, fazendo esse link com a minha formação de origem, né, de educadora e educomunicadora, eu resolvi
trazer o meu propósito de vida para o viés da organização, que é, de fato, transformar a vida das pessoas. Então, eu preciso entender quem é essa pessoa, o que ela quer exatamente. Porque muitas vezes a gente não consegue traduzir em palavras ou em demanda, né, a uma prestação de serviço, o que está dentro do nosso interior. E eu vou dar um exemplo. Eu recebi uma solicitação, uma demanda de trabalho de uma cliente que pediu para que eu fosse organizar o closet do quarto, e eu fui primeiro entender, conversar, e nesse processo de conversa, ela me relatou que tinha acabado de passar por um divórcio. E foi muito interessante, porque, na verdade, as coisas do closet já estavam, assim, 90% organizadas e funcionando. Depois eu vou entrar aí até na dúvida do Paulo aí, que falou que arruma, mas continua bagunçado. Tem uma explicação, viu? No caso dela, estava arrumado e organizado. E aí, foi bem legal, assim, eu tenho duas experiências muito interessantes nessa, que é essa que eu estou compartilhando, que essa pessoa, quando eu fui entender a fundo do que se tratava esse trabalho, não era exatamente a organização em si, mas é um momento de transformação, de transição, onde que as coisas, a mudança que estava acontecendo internamente, né, a mudança ali da ausência, né, de um parceiro, de uma parceira, ela estava trazendo uma demanda de mudança externa. Então, naquele momento, eu consegui entender qual era a necessidade daquela cliente, e aí o trabalho foi totalmente diferente do que eu costumo fazer nas casas, normalmente, né? Porque ali o pedido era, olha, eu preciso de um novo ambiente, né? E aí a gente entra com o conhecimento da organização, do design, né? Assim, a gente muda muitas coisas de lugar, e aí eu estou sempre me aprimorando também para poder estar acompanhando todas essas demandas possíveis, né? Então a gente mudou as coisas de lugar, a gente ocupou aquele espaço que pertencia ao outro de uma forma simbólica, de uma forma que trazia mais sentido, né? Então, ali num momento muito recente, foi possível entender qual era a demanda daquela cliente, né? Então, ela queria fazer com que aquele espaço ali tomasse outra cara, uma vez que a vida dela estava tomando uma nova forma. Isso já aconteceu também numa outra experiência de eu ser solicitada para organizar uma biblioteca de um casal de pessoas que tem esse ambiente, assim, o escritório, a biblioteca fazem parte da essência, né? São pessoas da área acadêmica, então precisavam ali de um ambiente realmente muito organizado. Só que no decorrer do trabalho, do projeto que eu desenhei ali para aquela família, para aquele espaço, a gente acabou acessando muitas coisas que diziam respeito ao passado de uma das pessoas da casa, de um dos membros da casa. E aquele momento de acessar aquele passado foi um momento tão forte, foi um momento tão significativo, que o desejo, né, da minha cliente era reviver tudo aquilo de novo. E, de repente, o que estava programado para fazer em 4 dias durou mais de um mês. Por quê? Ela quis reviver aqueles livros, quem me deu aquele livro, qual foi o momento da minha vida que eu ganhei aquele livro, aquela coleção, eu tinha feito aquela formação, e aí a minha conversa com ela era, faz sentido, isso aqui faz sentido ter, por quê? Isso aqui faz sentido ir embora? Por quê? Isso aqui, a energia pode fluir para abençoar outras pessoas, para fluir na vida de outras pessoas. E foi tão intenso, Ana, essa experiência, porque é isso que eu pretendo e é isso que eu tenho conseguido fazer, né, no meu trabalho como organizer, que é de trazer sentido para as pessoas, é de trazer um encontro consigo mesma através dos seus pertences, dos seus objetos, do seu habitat, né? Bacana então, essa ideia do encontro consigo mesma através das suas... eu acho muito legal a ideia dos espaços
dos tempos e dos espaços. É interessante isso, né? Sim. A gente está ficando tempo, passado, presente, futuro, porque a gente está considerando o futuro também, né? O que vai ser daqui para a vida que segue, né? E, além do passado, presente e futuro, a gente está ressignificando o território. Aquilo que representa, aquilo que pode deixar espaço para uma nova oportunidade, uma nova ocasião, uma nova ideia, uma nova criatividade. Vou só interromper um minuto para lembrar o seguinte, pessoal, quem quiser certificado da participação conosco, é preciso preencher o formulário que está sendo permanentemente postado aqui no chat, tá? Então, vou pedir essa gentileza, atenção para isso. E agradecer sempre a participação de vocês também no nosso podcast, compartilhando, levando a outras pessoas os podcasts que a gente gravou com esses encontros, né? Esses eventos que a gente proporciona às segundas-feiras e que estão lá disponíveis, caso queiram escutar de novo, caso queiram compartilhar com outras pessoas que poderiam ter interesse nisso aqui. Ô, Karina, o Paulo Rogério não está esquecendo a pergunta dele, não, viu? Ele está falando sobre se tem um curso que ensine a organizar as coisas para que elas fiquem organizadas. Tem, e vou aproveitar, tem sim. E vou aproveitar e dizer da Vani, que está colocando aqui para nós o seguinte, eu tenho essa parte também, viu? E eu vou concordar com a Vani. Tem hora que a gente está deixando a nossa bagunça ali, viu? Do jeito que tá, que só a gente conhece aquela bagunça ali. Ah, mas bagunça também tem que ser... O que essa bagunça tá guardando? Não, Karina, o que essa bagunça tá dizendo? Organizada. A gente tem que ter um certo quê, Karina. A gente tem que ter um certo quê de intuição, de criatividade, de desordem. Mas normalmente... A desculpa do bagunceiro. Normalmente o movimento é sempre voltar para o lugar, né? É isso mesmo. Isso. Lá, é o movimento. A organização. Exatamente. As coisas bagunçam, mas elas voltam para o lugar. E engraçado que essa é a premissa da organização. E aí eu vou falar uma coisa bem didática, que vocês nunca mais vão esquecer, tá, gente? Organizar é fazer com que cada objeto tenha a sua casinha, a sua morada também. Então, assim como nós, que temos um lugar que a gente volta, a gente tem um lugar para voltar, o objeto, o nosso pertence, seja ele qual for, ele precisa ter um lugar de morada. Então, isso serve para roupa, para chave, para documento, para papel, para livro, para lembranças, tá, gente? Uma coisa que as pessoas não contemplam é aquela caixinha das lembranças, os pertences que fazem sentido ali para você, né? Que não tem funcionalidade nenhuma, mas que fala de você, da sua história. É importantíssimo a gente contemplar isso. E as coisas têm que ter lugar, eu preciso tirar e voltar. A organização já começa aí, diferentemente da arrumação. A arrumação é assim... Chegou uma visita aqui em casa, as coisas estão jogadas, o que eu vou fazer? Guardar tudo dentro de algum lugar. Sabe, joga tudo dentro do armário, na gaveta, e numa sacola, enfim. Isso é arrumar. Você deixou bonito, né? Mas aí depois, você achar aquela coisinha que você jogou lá. Engraçado que aqui em casa tem gente que faz isso. Não tem visita, não. Tempos que não vem visita, né? Mas tudo bem. Olha, eu tenho que defender as meninas. Mas olha, arrumar e organizar, existe exatamente essa diferença. Arrumar, eu só tô deixando bonitinho ali para um momento, mas depois aquela arrumação, entre aspas, né, vai me trazer o caos. Porque eu vou procurar, não vou achar, eu perdi, eu joguei fora sem perceber, enfim, vai estar lá, você está escondendo, é igual na vida da gente. Se a gente não encara determinadas coisas, se a gente não diz, olha, isso aqui eu vou tratar agora, vai ficar escondido e em alguma hora isso vai te trazer um prejuízo. Seja de tempo, de dinheiro, aliás, eu até linkei algumas coisas aqui para vocês dos benefícios que a organização traz na nossa vida em todas as áreas, tá, gente? Nós não estamos falando aqui de organização de ambiente externo apenas.
Então, quem está aí com a gente desde o início vai lembrar. Organização interna tem a ver com externa e vice-versa. Então, organizar é quando você coloca ordem, você dá lugar àquilo, você traz funcionalidade, ou seja, você deixa fluir. Então, se eu tenho... Primeiro, por isso que a organização ela tem que ser personalizada, porque a gente precisa entender como que você funciona. Porque, às vezes, eu vou programar uma organização para você que não vai fazer o menor sentido, pelo contrário, você vai bagunçar mais, você vai ficar irritado, você não vai continuar não achando as coisas. Então, ela é muito particular, porque diz de quem é você. Agora, eu escuto muito isso também, né? Eu encontro na minha bagunça, Karina. Ah, não, deixa pra lá. Isso aqui não tá atrapalhando nada, nem ninguém. Gente, assim como na terapia, né, que a gente às vezes não quer lidar com algumas questões, assim como nas relações que muitas vezes a gente acaba deixando pra lá, tudo que a gente deixa pra lá tá dizendo algo importante sobre quem a gente é. E aí, se a gente for parar para pensar no benefício, no objetivo da organização, é exatamente trazer movimento, funcionalidade, praticidade, economia. Eu até listei outras coisas aqui, ó. Se eu puder falar rapidamente, ainda dá tempo, né? Então, ó, Ana, dá, né? Ainda dá tempo. Você tem 4 minutos para a gente terminar. Não me interrompeu, então dá para falar. Espera, 4 minutos, nós já vamos passar para o sorteio já. Então, você tem uns minutinhos aí de fala final, tá? Não, tá ótimo. Então, olha, gente, a organização, ela... Me organiza em 4 minutos, Karina. Tá super organizada. Ela te traz economia de tempo. Qual que era, né, o mal do século antes da pandemia, gente? Era falta de tempo. Você, com uma vida organizada, você tem tempo para gastar com o que realmente importa. Sua família, seus objetivos pessoais, profissionais, seu lar, enfim, sua felicidade. Então, organização te traz economia de tempo, de dinheiro. O que eu mais vejo em casa de cliente é: nossa, eu tinha isso aqui, eu nem sabia. Comprei isso aqui outro dia. Porque não tem ordem. Então, você economiza tempo, dinheiro. A organização, ela altera o seu humor. Já perceberam como que a gente fica num ambiente caótico, bagunçado? Dia de faxina, né? Que bota tudo pro alto, por exemplo. Né? É uma irritação automática, né? Que já causa. Então, a organização, ela altera o seu humor para melhor. Ela afeta a sua concentração e a sua inspiração, porque um ambiente harmonioso, um ambiente organizado, ele te inspira muito mais. Isso é fato, tá? É igual decorar texto. Quando você vai decorar texto no silêncio é uma coisa. Quando você vai decorar um texto com a música tocando, né, com o som da rua, é outra coisa. Então, se a gente parar para pensar num ambiente harmonioso, ele vai trazer muito mais foco e concentração. A organização flui a energia, a gente já falou sobre isso. Ela nos tira da inércia, exatamente, né, Ana? A procrastinação. Deixa para depois. Ah, não, outra hora eu faço, não vou gastar meu tempo aqui com isso. Sendo que esse gastar, né, seria investir o tempo em colocar em ordem, vai te trazer muito mais benefícios. Ela renove a saúde e ela promove integração. Ou seja, né, uma casa organizada, uma vida organizada, ela traz para a gente muita fluidez de vida, de conquista, de projetos. É tudo que a gente quer hoje, né? É evoluir, é transcender, é gastar o nosso tempo com o que realmente importa, com o que realmente faz sentido. E com organização. Nós temos aqui, falando sobre organizar as ideias. Eu adorei isso aqui, organizar as ideias. Organizar as também. ideias. Está falando da casa interna também, né, Edilane? Nós estamos falando da casa externa, da casa interna. E Janaína trazendo a ideia da mente mais tranquila. Uma vez eu li que é bom ter um ambiente mais limpo, porque aí a mente não precisa ficar olhando e decodificando cada objeto que ela bate o olho. Eu achei isso fenomenal. Eu achei isso fenomenal, porque é verdade, quanto mais objetos você tem no ambiente, ou se é um ambiente pequeno e tudo,
mas você tem que ficar decodificando, porque o olho da gente busca sentido em todas as situações, né? Karina, nossa palavra Poluição, final. né? Que lindeza, vamos lá. Nossa palavra final, que lindeza, vamos lá. Ah, tá. Eu posso finalizar? Pode. Tá, eu quero finalizar, primeiramente, agradecendo muito essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu propósito de vida com vocês. E eu queria deixar uma reflexão através do poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Casa Arrumada é Assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz é uma casa para mim. Casa tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros às vezes saem das prateleiras, mas voltam. Os enfeites brincam de trocar de lugar, mas voltam. Casa com vida tem fogão gasto pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho às vezes, aquelas que a gente guarda um barbante, um passaporte, uma vela, tudo junto. Mas casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vindo. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, vizinhos. E nos quartos, se possível, às vezes um lençol reviradinho, para gente que brinca, namora, qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigada, que presente. Mais um, né? Eu agradeço muito, muito mesmo. Nós é que agradecemos. E olha aqui, nós temos um chat, a Conceição Passos, dando os parabéns para nós, do assunto que linda. Do dia a dia. A Janaína falando sobre a organização, né, que eu mencionei anteriormente. Evani, obrigado, Karina, meias dicas. A Cris Lacerda, que legal isso. Edilene, a organização é uma arte para a vida. É um mantra, né, Edilene? O encontro de hoje, Janaína, a ideia do minimalismo funcional, gratidão, aprendi muito, parabéns, Ana Rosa, pelo podcast, assunto muito importante nos dias de hoje, ótimo bate-papo, gratidão. Ó, ganhei até uma elogia aqui, Ana Rosa, você é um exemplo para mim, muito poderosa. Para nós. O poder é trazer as pessoas tão interessantes e tão vivas e tão entusiastas pelo que fazem, né? É isso, é essa possibilidade da circularidade, né? E o poder está em todos nós, viu? É isso aí. Casa com vida, personalidade quem mora ali, muito bem, muito inspirador, esse poema de estudo, parabéns, Karina. Parabéns, Ana Rosa, parabéns, Karina, e por aí vai. Muitos parabéns, muito obrigada por esse encontro de hoje, gente. Karina, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, por participar conosco. Então, hoje nós vamos premiar esses primeiros participantes mais assíduos, mas vamos continuar, viu? Teremos outras oportunidades de parcerias e que vão estar conosco também. Hoje a Karina está conosco, né? Parceria da casa e da caneca, né? Então, nós não mostramos lá no início, mas podemos mostrar agora, né, produção? Vai aí, produção. Vamos lá, produção. Aqui, gente, uau! A caneca tá vindo de São Paulo, tá? Tá vindo de São Paulo. Tá maravilhosa. E por enquanto, tá lindo, lindo, lindo. Muito obrigada por isso, pela oportunidade, Karina. E vamos lá. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês, Karina. Boa sorte. Obrigada. E aí, muito obrigada, iluminando os territórios.
Amém, amém. Obrigada pela parceria, Assim conversa paralela comigo, conosco e com todos nós. Agradece. E entra lá na página depois, né, pessoal? Cá Entre Nós Organização no Instagram. Acompanha a gente lá também. Por favor, produção, equipe do Saber Circular, deixa aqui para a gente o contato. Mas, de toda forma, tá lá, né, na nossa página, porque o sorteio vai ser a parceria com a CAI Organização, tá bom? Muito obrigada mais mesmo. a todos vocês, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Até mais, pessoal. Muito obrigada.